Deus, que meio a tantas lutas que nós enfrentamos, Deus deixou, queridos, essa fonte maravilhosa de vida, né? Essa fonte maravilhosa de conhecimento, que nos dá estrutura. Uma vez que nós lemos esta palavra e a colocamos em prática na nossa vida, ela nos dá estrutura para continuarmos firmes, mesmo diante das adversidades e das intempéries da vida. Amém? Portanto, querido, se você está enfrentando problema, medite na palavra, medite nas promessas de Deus. E uma das promessas, dentre tantas outras, uma das promessas que se sobressai a outras promessas, eu diria que essa promessa é a maior promessa de Deus para o homem, é a promessa da vida eterna. Louvado seja Deus. Um dia, Jesus, estando com os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo que ele iria para a casa do seu Pai, ou seja, para o céu, e que ele viria uma outra vez para buscar os seus discípulos, nós, os seus discípulos, a igreja, para que, como ele mesmo diz aqui na expressão da sua palavra, para que aonde eu estou, estejais vós também. Louvado seja Deus. Então, queridos, quando nós amamos, o que nós queremos é que a pessoa amada esteja sempre junto de nós, sim ou não? E eu não estou falando só de amor de homem para mulher, eu estou falando de amor de pai para filho, de irmão, de mãe, né? Amor de amigo, quando você tem uma amizade que é muito preciosa. Então, você quer que essas pessoas que você ama, né, esteja do seu lado nos momentos bons da sua vida, não é verdade? Você quer que essas pessoas, elas desfrutem também daqueles momentos de alegria que você está vivendo. Quando você ama aqueles que estão do seu lado, você quer que as pessoas também, queridos, desfrute das bênçãos, né, da alegria que você está vivendo. Se você faz um churrasco na sua casa, você não faz um churrasco para você só. Você faz um churrasco para a sua família, você convida os seus amigos. Se você dá uma festa na sua casa, você não dá uma festa para si só, porque essa festa ficaria sem graça. Né? Porque quando se fala de festa, fala de pessoas. Quando se fala de festa, fala de gente, de multidão, sim ou não? Então, é irracional você dizer assim: vou fazer uma festa na minha casa, e você comprar muitos refrigerantes, grades e grades de refrigerante, mandar fazer bolos de vários tamanhos, né? Mandar enfeitar o ambiente, iluminar, ornamentar o ambiente, né? Trazer os instrumentos, trazer tudo, e na hora você não convidar ninguém, e na hora de começar a festa está só você ali naquela festa. Tem sentido isso? Tem sentido, queridos? Então a lógica é que quando nós amamos, nós queremos que as pessoas que nós amamos estejam com a gente na hora da nossa felicidade, não é? Na hora das nossas conquistas, na hora, irmãos, dos momentos difíceis, mas também na hora dos momentos bons, não é? Deixa eu dizer uma coisa para você. Pois assim é Jesus. Aqui no capítulo 14 do livro de João, ele nos faz uma promessa que, como eu falei aqui no começo da fala, é a maior promessa da palavra de Deus. É quando ele diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos recebereis para mim mesmo. Louvado seja Deus. Talvez você não tenha noção do que Jesus está prometendo. Talvez você não tenha nem ideia do que Jesus está prometendo. Jesus, mas deixa eu esclarecer um pouco na tua mente, para você entender
falando aqui. Jesus está dizendo, Jesus está afirmando para todos aqueles que estão cansados, todos aqueles que estão cansados de tanta coisa ruim, de tanta notícia ruim, de tanta morte, de tanta violência, de tanto roubo, de tanta criminalidade, de tanta corrupção, de tanta perseguição, de doenças, de aflições. Ele está dizendo aqui, ele está fazendo uma promessa, que para esses que estão cansados de tudo isso que eu falei, de todas essas coisas ruins, ele está fazendo uma promessa que um dia ele virá buscar essas pessoas para levar para a casa do seu Pai, para que aonde ele está, nós estejamos lá também. Louvado seja Deus. E é por isso que eu disse agora há pouco, irmão, que Jesus ele tem uma festa programada para realizar no céu. E até eu me lembro, agora me fez lembrar, sabe o quê? Daquela parábola, aonde um homem organizou uma grande festa na sua casa, e ele, como eu falei, queria que a sua casa estivesse cheia de pessoas para prestigiar aquela festa, para se alegrar com os que se alegram, entenderam, queridos? Para festejar com aquele homem que estava feliz, com aquele homem que estava radiante por algo ali que acontecera na sua vida. Então a Bíblia diz, Jesus diz que ele sai, ele manda convidar as pessoas para aquela grande festa. Mas quando as pessoas, os seus enviados, chegavam na casa das pessoas e diziam assim, olha, o meu Senhor está dando uma festa e mandou eu vir aqui trazer um convite para você. As pessoas não aceitaram aquele convite para ir prestigiar aquela festa. As pessoas inventaram as suas desculpas, inventaram os seus pretextos, inventaram, irmãos, os seus escapes, os seus subterfúgios para não aceitar aquele convite. Uns diziam, eu não posso ir porque eu tenho que fazer isso, eu não posso ir porque eu tenho que fazer aquilo. De certo que quando aqueles mensageiros chegaram voltando de novo ali na casa do seu Senhor, eles disseram que para aquele Senhor, que eles não haviam tido êxito nos convites, que ninguém havia aceitado o convite, que ninguém quis o convite para participar daquela festa. E agora, queridos, você já imaginou? Isso já aconteceu. Isso às vezes acontece com a gente. Você às vezes dá uma festa, convida as pessoas e as pessoas não vão, não é assim? Veja, queridos, aquele homem mandou convidar aquela comunidade para aquela festa, e ninguém quis. Chegaram todo mundo lá, os mensageiros de mãos vazias, olha, ninguém vai vir, ninguém quis, ninguém aceitou o convite. Mas aquele homem era um homem inteligente, aquele homem ele era um homem esperto, né? Aquele homem era um homem da mente aberta. Sabe o que é que ele disse? Sabe o que é que ele disse? Mandei convidar, ninguém veio, mas não é porque eles não vieram que não vai ter festa, não. Chamou novamente os seus enviados, os seus mensageiros, diz, agora vocês vão lá. Eu mandei convidar os ricos, mandei convidar os nobres, eles não quiseram, agora vocês vão fazer o seguinte, daqui a pouco nós temos que começar uma festa, e tem que ter festa, e tem que ter gente nessa festa. Então agora vocês vão sair por tudo e quanto é de rua, avenidas, becos e vielas, e convidando todos aqueles que vocês encontrarem no meio do caminho, de mendigo, de quem quer que seja, de pessoas que não têm posse, de pessoas pobres, de pessoas humildes, sai convidando todo mundo. Convide, porque eu não quero saber, eu quero minha casa cheia. Louvado seja Deus. Amém. E aqueles homens saíram a convidar aquelas pessoas que eles iam encontrando no caminho para aquela festa. E, irmãos, pasmem vocês, o que o rico, aquilo que os importantes, os cheios de grana não prestigiaram, não valorizaram, os pobres, os humildes prestigiaram. Sabe por quê? Porque eles tinham fome, ali eles viram a oportunidade de eles se alimentarem. Então o que é que acontece? Eles aceitaram o convite. Na hora de começar a festa, gente, essa casa estava cheia de gente. Essa casa estava cheia de gente. E Jesus disse, aí Jesus vai explicar porque que ele disse essa parábola. Ele diz, assim também é o reino dos céus. Assim também é o reino dos céus. Jesus convida as pessoas, nos manda convidar as pessoas aí nas ruas,
para vir, para se alistar, para participar dessa festa que será dada. O próprio Jesus diz, ele diz, olha, no reino do meu Pai eu vou dar uma festa para a igreja, chamada a boda do Cordeiro. Louvado seja Deus. E aí Deus agora, Deus nos manda convidar as pessoas para participar dessa festa, e muitos não querem, muitos fecham a porta, muitos dizem que não, que eles já são crentes, que eles já têm fé, que eles não precisam disso, que eles não precisam de ir para a igreja para servir a Jesus, e inventam a sua desculpa. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não é porque muitos não querem, que vai deixar de ter festa no céu, não. Vai ter festa no céu, sim. Vai ter festa no céu, sim. Louvado seja Deus. E eu quero, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, eu quero estar nessa festa. Quem quer? Quem quer? Quem quer para estar nessa festa? Louvado seja Deus. Então Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Porque os discípulos, quando Jesus falava que ele tinha que voltar para o seu lugar, porque Jesus nunca foi terreno. Jesus nunca foi terreno. Jesus é celestial. Jesus é uma divindade. Jesus estava apenas cumprindo um compromisso, mas um dia iria chegar a hora de ele retornar para a sua casa, de ele tomar a sua verdadeira essência. Estava chegando a hora, estava chegando bem perto, e os discípulos ficavam tristes, porque sabiam que o mestre, dali a poucos dias, o mestre iria ter que voltar, porque o mestre falou muito sobre isso, e eles ficavam tristes ao pensar na possibilidade de eles ficarem sem o mestre deles. E aí Jesus diz assim para eles, nesse cenário de tristeza, porque Jesus dizia que ia ter que voltar para o céu. Aí Jesus vê a tristeza estampada no rosto dos seus discípulos, aí ele vai dizer assim, ó, não se turbe o vosso coração. Está entendendo? Credes em Deus, credes também em mim. Vocês têm que crer na palavra que eu estou dizendo para vocês. Vocês têm que crer na promessa que eu estou dizendo para vocês. Se eu estou prometendo que eu vou, mas que eu vou voltar para buscar vocês, é porque de fato eu vou fazê-lo. Eu voltarei para vos receber para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, se isso não fosse verdade, eu não diria, porque eu não sou mentiroso, eu não sou falso profeta, eu não iludo as pessoas, eu falo o que é verdade. Se não fosse assim, eu não vos estava afirmando. Se não fosse verdade, eu não vos estava prometendo, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Querido, Jesus, Ele quer que nós estejamos aonde Ele está. Ou seja, Jesus, Ele quer nos levar com Ele, para estar com Ele por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Louvado seja Deus. Mas Ele não pode lhe obrigar. Esse convite, ele é um convite voluntário. Se você não quiser, você não será obrigado. Deus não quer ninguém obrigado na casa dele. Ele quer que você aceite de bom grado. Ele quer que você reconheça que você depende dele, que você necessita dele, que você precisa do perdão dele. Ele quer que esse desejo nasça no seu coração. Ele não pode lhe obrigar a estar num lugar onde você não quer. E para isso, para você estar lá, você tem que aceitar. Não só Jesus, porque às vezes a gente prega muito sobre aceitar Jesus e nos esquecemos das recomendações de Jesus. Aceitar Jesus, o que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus é aceitar as suas recomendações, é aceitar as suas leis, é aceitar a sua vontade, é se sujeitar à sua vontade. Isso é aceitar Jesus. Portanto, as pessoas dizem muito, eu aceitei Jesus desde que eu nasci. Não existe aceitar Jesus sem aceitar a sua vontade. Como é que eu digo que eu aceitei Jesus, mas eu não me entreguei a Ele? Não faço a vontade dele, eu faço a minha vontade.
vivo nas drogas, vivo na prostituição, vivo na mentira, vivo na idolatria, vivo na feitiçaria, vivo em tudo aquilo que desagrada a Deus. Como eu aceitei Jesus? Aceitar Jesus é aceitar a sua palavra. Aceitar a Jesus é obedecer a sua vontade. E é por isso que ele diz: se conhece a árvore pelo fruto. Quando uma pessoa de fato aceita Jesus, não tem como isso ficar incubado. Se percebe ao longe, se percebe à distância, quando alguém de fato se entregou para Jesus. Ainda tem mais uma coisa, que quem aceitou Jesus, precisa dizer que aceitou Jesus não. Não precisa nem dizer, porque, como Jesus disse, se conhece o fruto pelas... Aliás, você conhece as árvores pelos frutos. Então, como uma pessoa de fato aceitou Jesus, você vê a mudança na vida dessa pessoa. Amém, queridos? Amém. Então, como é que se dará isso? Como é que se dará isso? Como se dará essa ida para o céu? Muitos dizem, eu vi muitas pessoas já dizer assim: os crentes pregam que eles vão para o céu. Mas como é que os crentes, que o homem vai para o céu com um bucho cheio de feijão? Você já ouviu isso? Uma alegação pobre, uma alegação besta, como se para Jesus levar para o céu, ele tivesse que levar com um bucho cheio de feijão. Paulo, falando sobre isso, ele nos explica sobre como é que será isso. Percebam que no capítulo 14 de João, onde foi lido, diz que Jesus vem para nos levar. Não é assim que está dizendo lá? Pois se eu for, eu voltarei para vos receber para mim mesmo. Para quê? Para que onde eu estou estejais vós também. Onde é que Jesus está? Onde é que Ele quer que a gente esteja? No céu. Então, mas como é que se dará isso? Como é que Jesus vai nos levar para o céu, nós sendo ser humano, sendo carne? É por isso que Paulo escreveu um capítulo todo falando sobre isso. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Eu gosto aqui a partir do versículo 42. No 35 diz assim: olha como naquele tempo já existia esse questionamento e já existiam os incrédulos. Algumas pessoas diziam o seguinte: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Como ressuscitarão os mortos? E com que corpo? E com que corpo virão? Então, o que Paulo vai dizer aqui, vai explicar como é que Jesus vai levar para o céu. Não é com um bucho cheio de feijão. E veja, como eu li aqui, esse questionamento já rondava o povo naquela época. Como eles vão ressuscitar? Com que corpo? Aí Paulo diz para eles bem assim, bem na lata deles, daqueles incrédulos. Paulo diz assim: insensatos, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas um simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Os caras estavam perguntando, Paulo talvez estava lendo aqui o capítulo 14 de João. Talvez Paulo estivesse lendo aquele texto e dizendo: olha, Jesus vem buscar para levar para o céu. E alguém diz: como que vai ser isso? Que corpo? Será que é com um corpo cheio de feijão? E Paulo diz assim, claro que eu estou acrescentando aqui algumas coisas, tomando por base o que a gente ouve hoje das pessoas. Com certeza Paulo ouvia a mesma coisa naquela época. E Paulo se dirige a eles: vocês são uns insensatos. Vocês são uns insensatos, uns incrédulos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Quando você vai semear a semente, quando você vai semear lá a semente, é a semente que você semeia, ela que nasce? E quando essa semente não morre, vai nascer outra semente? Não. Paulo está dizendo que para aquela semente que foi plantada, para ela brotar, ela tem que primeiro morrer. E quando ela morre, sai de dentro daquela semente uma outra vida. Não é assim, queridos? Amém. E aquela vida que nasce daquela semente que morreu, aquela vida que nasce daquela semente que morreu, é que vai ser a semente que vai
germinar e que vai produzir. Mas não é aquela que você jogou lá, é dela que vai nascer. É dela que vai nascer. Você às vezes pega um coco, você abre ele quando ele está nascendo lá de dentro dele, né? Nascendo lá dentro dele, vem brotando um negócio lá de dentro. O caroço da manga, fica o casco lá e nasce outra. E nasce, ele racha ali, de dentro sai outra coisa. Então Paulo está explicando aqui, ó, que assim também será o homem. Quando o homem morrer, que ele seja sepultado, quando Jesus vier, quando o homem morre, quando Jesus vier, o que vai ressuscitar não é esse corpo aqui, corruptível, e sim um outro corpo. Porque aí é onde ele diz, porque o que nasce não é o que tu semeia, o que tu semeia morre para dar vida a uma outra semente. E é assim que vai ser. Então Paulo está explicando aqui aquilo que Jesus naquele momento não explicou. Ele só, até porque o conteúdo ali da fala de Cristo não era a ressurreição, e sim a vida dele. Mas às vezes nós somos obrigados a falar sobre isso nos seus pormenores, porque as pessoas não entendem, por falta de entendimento, ficar dizendo que os crentes não vão para o céu, porque ninguém vai para o céu com um bucho cheio de feijão. Não é com isso aqui não. Quando Jesus vier, você estiver vivo, você pode ter terminado de almoçar, jantar feijão naquele momento, mas ele vai ficar aqui, você vai ser transformado, esse feijão não vai para o céu não. Entendeu? É isso que Paulo está dizendo. Aí ele vai dizer, mas Deus dá-lhes o corpo como quer, a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. Entendeu? Então, você tem que entender que existe vários tipos de matéria. É isso que Paulo está dizendo. Existe a matéria do homem, a matéria física, a matéria terrena. Essa matéria terrena, ela não vai herdar o reino dos céus. Essa matéria terrena. Até essa semana eu estava falando com uma pessoa que estava dizendo assim, que alguém estava ensinando para ele, que na vida de Cristo, na ressurreição, diz que, presta atenção na aberração, diz que o homem vai procriar. Aí o rapaz questiona, o irmão pergunta, mas como é que vai procriar se não haverá, Jesus disse que não haverá sexo depois na ressurreição? Ele disse assim, não, mas lá vai procriar de outra forma, não sei, Deus é quem sabe. Quem sabe seja só assim, o homem triscou aqui na mulher e a mulher já engravidou. Entendeu como é que é o negócio? Então, irmãos, eu estou dizendo isso aqui para vocês, para dizer para vocês que não será assim. É o que Paulo está explicando aqui, que a carne, essas coisas é para cá, é para um sistema carnal, terreno. Mas ele vai continuar dizendo aqui, ó, e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra a dos terrestres. Então, aquilo que é celestial não tem nada a ver com aquilo que é terreno. Paixões, essas coisas aí de amor, né, de sexualidade, de desejo por muitas coisas que não seja a questão da sexualidade, de outros desejos carnais que a gente tem, né? Isso é para esse sistema, para essa carne que é material, que não tem nada a ver com aquilo que é espiritual. E ele está dizendo aqui que existe a matéria terrena, existe a matéria celestial. Então, quando nós ressuscitarmos, nós vamos ressuscitarmos não mais nessa matéria que precisa dessas coisas e que depende dessas coisas. Nós vamos ressuscitar numa matéria espiritual. Espiritual, é isso que Paulo está dizendo, explicando para os incrédulos lá, que estavam perguntando como é que vai ser isso, como é que vai para o céu com o corpo desse aqui, pecador. E ele está explicando aqui para ele. Tu tem que entender, insensato, que existe a matéria física e a matéria espiritual. A matéria física não herdará o reino do céu, não, ela vai ser transformada. A exemplo da semente, quando você planta, o que nasce ali, o que nasce é a outra que vai nascer ali, que dessa que morreu. Entendeu, irmão? Então, aqueles que estiverem, para ser bem claro, aqueles que estiverem mortos na vida de Cristo, quando Cristo vier cumprir esse propósito aqui, essa promessa, aqueles que estiverem mortos, eles serão ressuscitados nesse corpo, nesse mesmo corpo, no corpo espiritual. É isso que Paulo está dizendo aqui.
E aqueles que estiverem vivos, porque Paulo também diz que haverá pessoas que estarão vivas, o que é que vai acontecer com elas? Serão transformadas também. Isso quer dizer o quê? Essa transformação, o que é que isso, você pode perguntar assim, pastor, e essa transformação aí? Você está dizendo que esse corpo aqui vai ser transformado num corpo espiritual, celestial. E o que é que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu vou dizer para você o que é que vai acontecer. Se eu perguntasse aqui para você qual é o maior sonho que você tem na sua vida, eu diria, se perguntasse para mim, o meu maior sonho era me ver livre. Aí você pode dizer, pastor, o meu maior sonho é ter dinheiro, é ter carro importado. Meu maior sonho, pastor, é ter uma conta gorda. Meu maior sonho é ter roupas de linho para me vestir, né? Sapato alinhado, sapato bonito, sapato caro. Pois eu vou dizer uma coisa para você. Você pode ter todas essas coisas, mas a Bíblia diz que você é o mais miserável de todos os homens. Eu vou dizer para vocês que qual seria o meu maior sonho agora? Era me ver livre das doenças e das enfermidades. Porque do que adianta você ter dinheiro? Tanta gente aí, que tem dinheiro que não sabe o que possui, e estão lá acamados, estão lá dependendo dos outros para tudo, já pedindo a Deus que morra, que é para se ver livre das dores. Do que adianta? Então o que eu estou dizendo, o que Paulo está dizendo para nós aqui, é que quando isso acontecer com a gente tem que lutar, e a gente tem que se esforçar, para a gente estar fiel a Deus, porque se a gente ficar fiel a Deus, nós seremos transformados, e se nós formos transformados, isso quer dizer que nunca mais você vai adoecer, nunca mais você vai envelhecer, nunca mais você vai morrer, nunca mais você vai, irmão, penar, sofrer dor, ranger o dente de dor, entendeu? De dores. Você nunca mais terá dor de cabeça, nunca mais terá diabetes, acabou-se, depressão, ansiedade, problemas psicológicos, entendeu? Todos esses problemas serão, irmãos, serão extintos da sua vida. Glória a Deus. Então é isso que Paulo está dizendo. Às vezes, nós somos tão inerentes, nós somos tão fáceis de querer desistir das coisas. Eu acho que pelo fato de a gente não ter de fato uma noção profunda do que está preparado para nós, que Paulo diz que nós não temos essa noção, quando ele diz assim, jamais passou pela mente e pelo coração do homem aquilo que Deus tem preparado para ele. Talvez se nós tivéssemos de fato noção do que Deus tem prometido para nós, do que Deus tem preparado para nós, irmãos, nós não desistiríamos daquilo que Deus tem para nós. Nós enfrentaria o inferno, enfrentaria tudo que se levantasse contra nós. Mas como às vezes a gente não tem uma noção tão profunda do que Deus tem para nós, a gente às vezes quer desistir por qualquer coisa. Qualquer probleminha que a gente enfrenta, não vou mais servir a Jesus não sabe o que é que está jogando fora. Você está abrindo, é sério que agora você que está aí com esse pensamento de desistir de servir a Deus, é sério que você está alimentando esse pensamento? É sério mesmo que você está disposto a abrir mão de tudo que Deus tem preparado para você? Glória a Deus. É sério mesmo que você quer abrir mão disso só por causa de uma coisa que não deu certo? Só por causa de uma desventura, de uma decepção, você quer abrir mão? E o que é que Deus tem a ver com isso? O que é que Deus tem a ver com as escolhas que você faz na sua vida? Pois as coisas que nos sobrevêm são resultado não daquilo que Deus quer para nós, mas são resultado, irmãos, das nossas escolhas. Aleluia. Deus não tem nada a ver com isso. Deus só quer o bem para nós. Ele só quer o que é bom para nós. Amém. E aí, aqui vocês já sabem. Aqui já foi cantada a bola. Depois vocês podem ler esse texto todo lá, que vai falar só sobre isso aqui. 1 Coríntios capítulo 15. Lê tudo isso aí lá quando você chegar em casa, para você ver. Mas tem mais umas coisas aqui que eu quero ler para me encerrar para vocês. Pastor, e depois que Jesus venha nos buscar? Tá bom, você já disse aí que Jesus vem nos buscar, o senhor leu aí, tá certo. E já disse que nós seremos transformados. Mas depois disso, o que é que vai acontecer? Como é que vai ser esse negócio? Depois que Jesus nos levar, transformado, como é que vai ser a nossa vida? O que é que vai acontecer? Deixa eu ler aqui para você. Apocalipse capítulo 21 diz assim, do primeiro versículo: e vi um novo céu e uma nova terra. Louvado seja Deus. Rapaz, eu vou dizer uma coisa.
Se você tivesse noção do que é um novo céu e uma nova terra, do que é que Deus está prometendo aqui para você, você daria até um salto assim, glorificava a Deus bem forte, dizendo: rapaz, é isso mesmo que Deus tem para mim? E ele diz: porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que é de Deus, descia do céu. A nova Jerusalém, a nova Jerusalém. Porque o primeiro céu e a primeira terra passou, esse sistema corrompido que nós vivemos, ele vai passar. Diga assim comigo: ele vai passar. Diga, igreja, ele vai passar. E Deus vai trazer para nós um novo céu e uma nova terra. Glória a Deus, Endereçada, adereçada, como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens de Deus, ou com os homens, pois com eles habitará. Lembra do que Jesus disse? Para que aonde eu estou estejais vós também, lembra? Aqui Deus está confirmando a palavra, está sendo confirmada a palavra, e diz assim, ó: e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. glória a Deus. É a vida que todos nós sonhamos, irmãos. Glória a Deus. Isso aqui não é um conto de fada, não, de uma vida feliz que está lá na telinha, não. Isso é promessa de Deus. Glória a Deus. Ele pode cumprir, ele vai cumprir isso. Se você vai participar disso, isso aí é um problema seu, é uma decisão sua, mas que vai acontecer, vai. Quer você creia, quer não, vai acontecer. Já está marcado, já tem tempo determinado, não é no nosso relógio, é no relógio divino, mas já está tudo preparado para Jesus vir buscar um povo sofrido, um povo humilhado, um povo com sede de justiça, um povo injustiçado, caluniado, que foi comprado e lavado pelo sangue de Cristo. Esse dia já está agendado. Você vai querer participar disso ou você vai querer ficar de fora? Você vai querer ser como aqueles pobres coitados que receberam os convites e foram para aquela festa, que no caso foi na parábola, mas essa será no céu? Ou você vai ser que nem aqueles que achavam que já tinham tudo e que não precisava mais de nada? Deus está dizendo aqui para você que tem chorado, para você que muitas das vezes até perdeu a razão de viver, você que perdeu, você não tem mais nem vontade de se alimentar. Tem muita gente vivendo que chegou a esse fundo de poço, de tanta tribulação, de tanta coisa que ele passou, que ele não tem mais desejo de viver, não tem mais desejo de comer, não tem mais, até as comidas preferidas já não tem mais sabor para essas pessoas. Deus está dizendo aqui para você que tem chorado, que você que tem chorado lá sozinho, ninguém está vendo, ninguém, às vezes você sorri para as pessoas, para dizer que está tudo bem, para não deixar transparecer o que você está vendo, mas lá no fundo você tem chorado, você tem perdido as tuas esperanças. Deus está dizendo para ti hoje, que Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais, nunca mais, acabou-se, ponto final na morte, ponto final no pranto, ponto final no clamor, ponto final na dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Louvado seja Deus. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Aqui é a palavra da verdade.
Como diz o texto, né? Por mais que muitos acham que está tardio, cadê o Deus de vocês? Desde que eu entendi no mundo, os crentes pregam que Jesus vem, Jesus nunca veio. Mas Deus está dizendo aqui, ó, já está tudo preparado. Já está tudo, e essa palavra é fiel e verdadeira. Ela é fiel e verdadeira. Que não é história de carunchinha, não. E disse-me, mas está cumprido. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede, de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Louvado seja Deus. Quem vai vencer? E aqueles que vencer, herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto, presta atenção, se você se enquadra aqui nos que vão ficar de fora, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos que não acreditam nessa palavra, aos abomináveis, os que cometem tudo quanto é de abominação que desagrada a Deus, aos homicidas, aos que derramam sangue, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, todos aqueles que amam a mentira, que mente, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Vocês entenderam o recado? Quem entendeu o recado? Você quer fazer parte do primeiro grupo ou do segundo grupo? O primeiro grupo são os que creem na palavra verdadeira e que estão esperando a vinda de Cristo, aguardando a vinda de Cristo. Quem faz parte desse primeiro grupo? Quem faz? E o segundo são os incrédulos. Então, queridos irmãos, Deus está chamando a sua atenção nesta noite, para você não desanimar, não perca a sua bênção, não abra mão, irmão, não abra mão, lute, se possível fora, dê a sua vida, como Paulo disse, perder a minha vida para mim é lucro. Sabe por que ele disse isso? Porque ele sabia que a vida que Deus tem é melhor do que essa, que a vida que Jesus tem é superior a essa. Ou seja, Paulo, nós temos que incorporar essa ideia de Paulo em nós e dizer assim, ainda que eu perca a minha vida, pode o mundo virar de cabeça para o ar, pode tudo acontecer, pode o céu tremer, pode acontecer o que acontecer, mas eu não largo mão da minha bênção, da minha vida eterna. E ainda que eu venha perder a minha vida nessa vida, que eu venha perder a minha vida, eu vou achar aquela vida que Jesus tem para mim. Louvado seja Deus. Quem quer ir para o céu aí? Amém. Você quer ir mesmo? Louvado seja Deus. Fica em pé em nome de Jesus. Glória a Deus.